que diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E tem irmãos que acham essa expressão de Jesus tão bonita que diz: e vós vencereis. Aumenta, né? Louvado seja Deus. Queridos, para mim é uma honra estar aqui em Rio do Fogo para cooperar com o pastor Ailton, esse servo de Deus. Também agradeço a Deus pela vida. Amém? Amém? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Também agradecer a Deus pela vida da irmã Luzia, essa mulher virtuosa. Diz irmão aí, bonita, tem razão. Entre tantas virtudes que a irmã Luzia tem, uma delas é ser hospedeira. Ela gosta de hospedar, tem prazer de hospedar. Deus abençoe a senhora. Meus queridos irmãos, como já disse, é uma honra estar aqui. Eu digo que o pastor Ailton é meu professor. Na minha trajetória ministerial, eu tive o prazer de passar pela Assembleia de Deus em Santa Cruz. E chegando lá, já encontrei irmão Ailton, que era obreiro. E ele era professor de uma classe da escola dominical. E eu era matriculado na classe que ele ensinava. Por isso eu digo que ele é meu professor. Glória a Deus. O pastor Ailton, irmãos, dispensa comentário. Mas ele é um pastor completo. Como assim? Ele prega, ele ensina e ele canta. Nesse aspecto, ele é um obreiro completo. E eu digo aos irmãos que a igreja de Rio do Fogo está de parabéns. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, este versículo que tenho lido para trazer uma reflexão da palavra de Deus para a igreja, foi Jesus que disse. Ele dizendo, está dito. Quem vai questionar? Né, irmão? Ninguém pode questionar com Jesus. E ele disse aos discípulos: vos tenho dito isto para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Permita-me parafrasear, mas eu entendo, pastor Ailton, que Jesus estava dizendo: eu ganhei a questão. O seu problema está comigo. Irmão, se alegre, porque a sua questão está com o Senhor. Ele quis dizer assim: eu ganhei a questão, eu venci o mundo, eu ganhei a questão.
Isso é muito salutar. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, bendito seja Deus. Esse versículo é um versículo que alegra as nossas almas. Se Jesus venceu, Ele nos dará força para vencer também os obstáculos desta vida. E a nossa alma anseia chegar nos céus. Nós temos um sonho de um dia ser arrebatado e vamos ter um encontro com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Então, nós temos esse sonho. O salmista sonhava tanto com isso. Uma vez ele, sofrendo muito, sendo pressionado pelos seus inimigos, o salmista ficou como que encurralado, sem ter para onde ir, sofrendo pressão, sendo criticado, humilhado. Louvado seja Deus. E ele fez uma exclamação, ou melhor, exclamou dizendo: se eu tivesse asa como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que eu fugiria para longe, pernoitaria no deserto e apressar-me-ia para escapar da fúria do vento e da tempestade. Isso é ansiedade, irmão. É ansiedade. A nossa alma anseia. Diz o versículo, o salmista dizer: como servo, estou falando de servo, não é de servo, olha que é com ser. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Glória a Deus. Aí ele faz uma pergunta para Deus: quando me apresentarei e quando estarei antes a tua face? Senhor, me responde. Diz quando isso vai ser. Está perto, está longe? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então a nossa alma, ela caminha neste mundo de tanta desgraça, mas nós temos um objetivo: é chegar aonde está Jesus. Então Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Os irmãos sabem que paz quer dizer ausência de conflito, ausência de guerra. Mas aqui é paz no meio da guerra. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Glória a Deus. Mas tem de bom ânimo, se anime. Eu venci o mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus estava afirmando uma coisa que ele já tinha dito no capítulo 14 de São João. Gostaria que o irmão lesse. 14 de São João.
Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 27, por favor. Aleluia. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente. Glória a Deus. Não vos la dou como o mundo dá. Não. Completa, irmãos. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Levante a cabeça, irmão. Não se renda diante das dificuldades. Aleluia. Nós temos uma morada no céu. E muito breve, como já disse, vamos chegar lá. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, quando os irmãos estavam confusos, como seria essa história de arrebatamento? E que seria daqueles que estavam vivos? Paulo disse: eu vou explicar a vocês como é que vai funcionar. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontrar o Senhor nos ares. E tem mais uma coisa: estaremos para Ele para sempre. Aleluia. Então, glória a Deus. Eu vos tenho dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo não disse: no mundo tereis tribulação. Pelo menos Jesus, pelo menos neste versículo. No mundo, louvado seja Deus, tereis tribulação. Tereis aflição. Aflição, irmão, é a angústia da alma. Louvado seja Deus. Aflição é a angústia da alma. Louvado seja Deus. E a angústia, bendito seja Deus, é um sofrimento insuportável. Jesus, depois de passar uma noite em oração, lá no Getsêmani com seus discípulos, ao amanhecer do dia, eu quero revelar uma coisa para vocês. A minha alma está triste até a morte. Isso é duro, irmão. Isso machuca a nossa alma. Então Jesus estava angustiado, porque a tribulação é um sofrimento moral. É um sofrimento externo. Mas a angústia é um sofrimento interno, é na alma. É diferente. A tribulação, ela é no corpo. Glória a Deus. A angústia é na alma. Bendito seja Deus. Só quem sabe o que é uma angústia, uma alma angustiada, é quem já passou por isso. Oh, aleluia. Mas Jesus, Ele disse: tenho-vos dito isto, para que tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se acalme, se tranquilize.
Eu ganhei a questão lá no Calvário. Aleluia. A sua causa está com o Senhor, irmão. E no tempo certo, a sua vitória chegará. Glória a Deus. Eu venci o mundo. Há quem diga que nessa área existe 3 grupos. Existe o grupo dos vencidos, existe o grupo dos vencedores e existe o grupo dos que são mais do que vencedores. Quantos irmãos não estão mais entre nós? Era uma benção. Batizado com o Espírito Santo, até profetizava, evangelizava, era um fiel dizimista, cantava, e hoje não está mais aqui, porque ele foi vencido. Ele está no grupo dos vencidos, que foi vencido. Glória a Deus. Mas tem o grupo que é vencedor. Louvado seja Deus, que vence, enfrenta as lutas, as dificuldades, mas vai caminhando. Nem olha para a direita, nem para a esquerda, prossegue de cabeça erguida. Aleluia, glória a Deus. Então, grupo que vence, bendito seja Deus. Glória a Deus. Vence o quê? Vence tudo que o mundo oferece. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Irmãos, nós precisamos vencer 3 obstáculos. Vencer o diabo, vencer o mundo e vencer a carne. Glória a Deus. Vencer o mundo, vencer o diabo e vencer a carne. Quando a gente fala em vencer a carne, nós estamos falando da natureza velha, da herança deixada por Adão. E muitas vezes essa natureza velha quer se levantar. E quando ela se levanta, haverá grande estrago. Segura essa maldita por aí. Glória a Deus. Então, o grupo dos vencidos, grupos que vencem, e o grupo dos que são mais do que vencedores. Como é isso? Porque vencer, irmão, é alcançar vitória. É depois de uma luta, dar o culto de ação de graça. Eu ganhei a minha vitória. Bendito seja Deus. Vencer é isso, é alcançar, é obter a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí Paulo disse, vinha discorrendo, falando para os irmãos, e disse: como é que diz o versículo, irmãos? Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Qual é a explicação que os teólogos dão sobre isso? Paulo estava falando de uma vitória absoluta, suprema. Porque uma vitória é você orar pelo irmão que está com uma dor de dente e o dente ficar curado. Outra coisa é você orar pelo morto e ele ressuscitar. Para Deus é a mesma coisa. Porque um dia é como 1000 anos para Deus. E um ano como 1000 dias. Para Deus tanto faz. Curar uma dor de dente, como abrir os olhos do cego. Mas para nós que somos humanos, a gente faz essa diferença. Irmãos? Então, permita-me parafrasear. Você orando
Louvado seja Deus pelo irmão que está com a dor de dente. É uma vitória. Mas não chama tanta atenção. Não alvoroça a cidade. Oxalá que um dos irmãos aqui partisse para a eternidade, o pastor aí o torasse e ele voltasse a viver. No outro dia, estava manchete no jornal. De repente chegavam os repórteres aqui para entrevistar o pastor, perguntar o que era isso, o que foi que aconteceu. Porque foi algo que chamou a atenção. Então, segundo as explicações, diz que Paulo estava falando de uma vitória soberana, uma vitória absoluta, uma vitória grande. Então, vencer o diabo, vencer as artimanhas do diabo. Ele é astuto, ele é perigoso. Louvado seja Deus. Jesus disse a Pedro: Pedro, o diabo me pediu para ir andar com você, mas eu não deixei. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos, a nossa sorte, irmão, é porque ele não está ao nosso redor, está ao nosso derredor. Ao nosso redor está os anjos, está o Senhor, está Deus. Ele não está ao nosso redor, a nossa vitória, ele está ao nosso derredor, está depois dos anjos. Bendito seja o nome santo de Jesus. Portanto, Jesus é maravilhoso. Então temos que vencer o diabo. Jesus venceu. Quando Jesus, louvado seja Deus, abra sua Bíblia aí no capítulo 4 de São Mateus. A tentação de Jesus. O diabo deu 3 grandes investidas em Jesus. Ele fez tudo para que Jesus fosse derrotado. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que depois ele teve fome. Porque o diabo é assim, ele procura o ponto fraco. Quando ele descobre o seu ponto fraco, aí ele vai, até vencer. Diz que Jesus teve fome. Louvado seja Deus. O diabo disse: é agora que eu vou pegar. Ele está com fome, está exausto, está cansado. 40 dias de jejum. Louvado seja Deus. 40 dias e 40 noites. Aí chegou para Jesus e disse o que, irmão? Me ajude. O que ele disse para Jesus? O que mais? Olha, irmão, a primeira coisa, ele quis colocar dúvida em Jesus. Ele está com fome, ele vai cair. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Aí Jesus andava armado, sabia disso? Jesus andava armado. Ele carregava com ele a espada do Espírito, que é a palavra. Jesus andava armado, pastor. Ele carregava com ele a espada do Espírito, que é a palavra. Aí Jesus rebateu, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Eu tenho para mim que o diabo já saiu tonto. Já saiu tonto.
A segunda investida, leia para mim aí, por favor. Glória a Deus. Quem pode ler? Segundo? Sim, vá. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse, agora ele cai. Porque agora eu vou citar as escrituras para ele. Eu vou entrar com a Bíblia, com o que diz a palavra de Deus. E ele obedece às escrituras, ele vai ceder. O versículo, leia de novo aí, irmãos. E disse-lhe, glória a Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, atrevimento, citar as escrituras para Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Glória a Deus. A resposta, Jesus disse, também está escrito. Ele andava armado, uma espada do Espírito. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, os irmãos, sabiam que ele é insistente? Ele é insistente. Não tem jeito não. Glória a Deus. Diz que o transportou ao pináculo do templo, a parte mais alta do templo. E disse, louvado seja Deus, o que, irmão? O que ele disse? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória. Foi que Jesus respondeu. Glória a Deus. Aí foi ele dizendo, o diabo. Glória a Deus. Jesus novamente usa a espada do Espírito. Usa a palavra. Satanás, está escrito. Louvado seja Deus. Que somente a Deus adorarás. E a Ele prestarás culto. Saia daqui. Jesus expulsou ele. Vai para longe. E ele teve que bater em retirada. Teve que pegar o trem de volta. Foi embora. E a Bíblia diz que chegaram os anjos e assistenciaram a Jesus. Oh, aleluia. Irmãos, como Deus é grande. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Então, Jesus disse, eu venci o mundo. Mas tem um versículo, aliás, 2 versículos, que está na primeira carta do apóstolo São João. Na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5, versículos 4 e 5. Vamos aí, por gentileza. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bendito seja Deus. Versículo 5 foi lido. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que Jesus é o Filho de Deus. Então, eu posso até estar equivocado, mas nós temos para vencer, primeiro, nascer
de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, o que é que tem? Vence o mundo. Então, para vencer o mundo, tem que nascer de Deus. Tem que passar pelo processo do novo nascimento. Aí, continua o apóstolo dizendo: e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Depois, quem é que vence o mundo? Uma pergunta. Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque o que tem de gente por aí que até acredita que Jesus é filho de José e Maria, mas não aceita que Jesus é filho de Deus. Então, para vencer o mundo, nós precisamos nascer de Deus. Segundo, ter fé. Terceiro, acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Nascer, ter fé e crer que Jesus é o Filho de Deus. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Irmãos, você pode até perder alguma coisa, mas não perca a fé. Porque a fé, meus queridos, é um dos pilares do cristianismo. É a base que sustenta o cristão. O escritor aos Hebreus disse: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Sem fé é impossível, irmão. Não tem como a gente vencer se não tiver fé. O escritor aos Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima, creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. A fé é fundamental. É o pilar, é a coluna, é a base da nossa segurança em Cristo Jesus. Sem fé é impossível. A fé, irmão, é coisa alta, grande. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: se tiverdes fé, tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passa, e nada vos será impossível. Glória a Deus. Então a fé, ela faz isso. Louvado seja Deus. A fé faz você acreditar no incrível. Será que isso não é coisa incrível? Será que isso não é, louvado seja Deus, aleluia, uma coisa fora do normal? Para Deus não, mas para nós é. Dizer a um monte, uma montanha: sai daqui, te muda daqui, e ele se mudar, isso é incrível, irmão. É inacreditável, é fora do comum. Precisamos de ter fé para vencer. Glória a Deus. A Bíblia diz: pela fé. A fé está na frente. A fé está antes do milagre. Pela fé. Louvado seja Deus. Sara recebeu a virtude e concebeu fora da idade. Segundo a medicina, irmãs e irmãos, 3 coisas impediam que Sara fosse mãe. Primeiro, Sara era estéril. Segundo, a Bíblia diz que o costume das mulheres
em Sara havia cessado. Isto é, o círculo menstrual de Sara parou. Terceiro, ela estava com 90 anos de idade. Isso é brincadeira? Só a fé. Que, irmãos, o que os homens não resolvem, o que a ciência não resolve, o que a medicina não resolve, a fé resolve. Pela fé, Sara recebeu a virtude e concebeu fora da idade. Louvado seja Deus. A fé faz você ver o invisível. Pela fé, está escrito, a fé está antes do milagre. Para receber o milagre tem que primeiro ter fé. Pela fé. Então, há quem diga que há esses três grupos. Grupo dos vencidos, grupo dos que vencem e o grupo dos que são mais do que vencedor. Estou de olho aqui no relógio, porque o pastor Ayrton ainda vai falar. Louvado seja Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, para a salvação da sua família, preparou a arca. Vou terminar aqui agora. Muito obrigado.